E o Palmeiras entrou na briga por Hohlheiser. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes e fala também sobre Gerson no Zenit. O Flamengo recusou a última oferta de 28 milhões de euros, mas o clube russo prepara uma investida ainda maior, de 35 milhões de euros. Quero te contar também quanto o seu clube gastou com reforços na atual temporada. Tem novidades no São Paulo. Você sabia que Gabriel Sara pretende voltar ao tricolor? Falo também sobre o Santos em busca de mais reforços na janela de transferências. Tem novidades também sobre o Botafogo. Santos e Botafogo disputando outro jogador. Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação sobre Romarinho, que vai jogar no Al Rayyan do Catar, informação que você já havia ouvido por aqui. O atacante brasileiro de 34 anos de idade havia ficado livre na semana passada, tinha proposta do Al Sadd, mas escolheu jogar ao lado de Roger Guedes na equipe de Arthur Jorge. Já Paredes, volante argentino indicado por Neymar para o Santos, vai ter seu contrato prorrogado na Roma. É que havia uma série de cláusulas que permitiam a prorrogação automática em caso de metas cumpridas. Foi assim que funcionou. Quero contar também que John Textor se reuniu com Roberto Mancini, técnico que já foi da seleção da Itália, da Arábia Saudita, entre outros. O dono do Botafogo, o norte-americano, tenta convencer o Mancini a aceitar a ideia de dirigir o Botafogo para o restante da temporada. Já o Clube Atlético Mineiro encaminhou um empréstimo de Robert ao Atlético Goianiense, meio atacante que não conseguia vingar no time principal do Atlético e vai jogar até o fim da temporada no Dragão. Em contrapartida, o Atlético terá direito ao jogador chamado Pedro Giovanni, só 18 anos de idade, chega a princípio para atuar no Sub-20 do Atlético, a opção de compra é de 2 milhões de reais. Para fechar o giro de notícias, contar que o Bahia acertou o retorno de Kaique, atacante de 21 anos de idade, comprado pelo Manchester City e que pertence ao Grupo City. O Bahia não vai pagar nada pelo empréstimo e assume apenas parte dos salários, a outra parte vai ser do Manchester City. O brasileiro, de 21 anos de idade, estava no Sparta Rotterdam da Holanda. Hora de falar sobre o São Paulo, mais especificamente de Gabriel Sara, o meio atacante que faz sucesso no futebol da Turquia, concedeu uma entrevista ao pessoal do podcast Talk Norwich City, afirmando que vai encerrar a carreira no São Paulo. Isso ele tomou como uma decisão para a vida dele. Abre aspas para o Sara: eu comecei lá e tenho que terminar lá no São Paulo. Eu não gosto de coisas superficiais. Então o São Paulo para mim não é só um clube e seus torcedores. Eu tenho amigos no São Paulo até hoje e eu considero todos eles uma grande família. Só para lembrar que o Sara, apesar de criticado pela torcida, chegou a viver um momento bem legal, especialmente em 2021, temporada em que ele disputou 47 jogos com 10 gols e 3 assistências. Jogador que foi para a segunda divisão do futebol inglês, se destacou bastante no Norwich e acabou sendo contratado pelo futebol turco. Só para completar o noticiário do São Paulo, o Wendel foi apresentado como reforço tricolor. Mais uma chegada, São Paulo que já havia anunciado e estreado o Oscar, meio-campista, o Enzo Dias, lateral esquerdo, e também Cedric Soares para lateral direita. Bora falar agora sobre Santos e Botafogo disputando outro jogador. O Peixe e o Fogão já haviam tentado Benjamin Hohlheiser, atacante argentino que pertence ao Benfica. O novo alvo da disputa é Santiago Rodrigues, atacante uruguaio de 25 anos de idade que pertence ao New York City. Importante contar que o Botafogo já assinou com uma proposta de 15 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos. É grande a chance desse negócio acontecer. Jogador que pertencia ao Nacional do Uruguai, foi comprado pelo City Torque, do Grupo City no Uruguai, e repassado para o Grupo City como um todo, mais especificamente no New York City, por um valor de 4 milhões e 300 mil euros. Na temporada passada pelo New York City, 40 jogos, 16 gols e 6 assistências. Estou para dizer para vocês que o Botafogo larga na frente do Santos nessa disputa. Santos que também tem outros alvos. Rony passa a surgir como um plano B, especialmente se as tratativas com o Santiago Rodrigues não acontecerem. Mas Nicola e Benjamin Hohlheiser, Santos que estava super animado, meio que mudou de ideia.
e a percepção de mudança do cenário tem tudo a ver com a entrada do Palmeiras na disputa. Já fala a respeito do interesse alviverde. Só para completar o noticiário do Santos, Rodrigo Villagra, volante de 23 anos do River Plate, faz parte dos planos do Peixe, jogador que já havia sido tentado pelo Estudiantes e pelo Vélez e que também interessa ao CSKA da Rússia. Saideira sobre o Santos, Peixe anunciou a contratação de Álvaro Barreal, jogador que pertence ao Cincinnati e esteve emprestado na temporada passada ao Cruzeiro. Hora de falar sobre Gerson no Zenit. Pela manhã havia contado para vocês de uma oferta de 28 milhões de euros feita pela equipe russa ao Flamengo. Pois bem, essa proposta já foi recusada, mas a expectativa é de que nas próximas horas o Zenit apareça com uma outra proposta, agora de 35 milhões de euros ou 210 milhões de reais. Só para lembrar que o Gerson havia voltado ao Flamengo por 15 milhões de euros em 2023. Se esse número e a negociação forem confirmados, o Flamengo vai faturar, vai ter um lucro de 20 milhões de euros com alguém que é capitão do time, super identificado com o torcedor rubro-negro e enorme destaque. Antes dessa suposta proposta de 35 milhões de euros, a ideia do Flamengo era ficar com o Gerson até o Super Mundial de Clubes e lhe garantir também um bom aumento salarial para acabar com qualquer especulação de saída. Agora, se o número for confirmado, é difícil imaginar que o Gerson acabe ficando. Mas, Nicola, será que ele toparia se mudar para a Rússia? Importante dizer que a proposta salarial para o Gerson gira na casa dos 600 mil euros por mês. Esse valor equivale a mais ou menos superior a 3 milhões e 600 mil reais. Estamos falando de mais do que triplo do salário. Hoje o Gerson ganha na casa de 1 milhão e 200 mil reais mensais com a camisa do Fla. Só para completar o noticiário rubro-negro, Jorginho, que tem um pré-contrato encaminhado com o Flamengo, foi procurado nos últimos dias por Fiorentina e Besiktas, mas deixou bem clara a intenção de fechar mesmo com o Flamengo. Preciso te contar agora sobre o Corinthians e a suposta treta entre Memphis Depay e Rodrigo Garro pela camisa 10. Essa história começa por conta do contrato do Garro, ou melhor, do Memphis Depay. O Garro é o camisa 10, fez temporada passada bem legal, mas no acordo entre Corinthians e Memphis Depay, há a previsão de que o Memphis passaria a usar a camisa 10 nessa temporada se ele assim quisesse. E o Memphis pediu para utilizar 10. Dessa maneira, o Corinthians vem trabalhando nos bastidores por uma substituição, para que o Garro fique com a camisa 8 e o Memphis passe a usar a 10. Qual foi a estratégia montada pelo Corinthians para tentar minimizar uma possível chateação do Rodrigo Garro? O Corinthians tem reforçado a ideia de que a camisa 8 é super importante na história do clube, lembrando de outros jogadores super vitais que vestiram tal número, Sócrates, Renato Augusto, entre outros. Dentro do Corinthians vem a informação de que não há celeuma, briga ou disputa nenhuma entre as partes, que o Garro entendeu a situação envolvendo o Memphis, cedeu a camisa 10 e vai vestir a camisa 8. Resta saber como é que isso vai se dar de fato a partir da primeira entrevista do Rodrigo Garro, que já até tinha condição de voltar a jogar pelo Timão nessa quinta-feira, mas será poupado para não enfrentar um gramado sintético. O Rodrigo Garro que vem se recuperando de dores no joelho e deve estrear em próximas rodadas. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que entrou na briga por Benjamin Hohlheiser, o atacante argentino de 24 anos de idade, que pertencia ao Benfica nos últimos dias. O pessoal no Santos super otimista em relação a um acordo com o clube português. O Santos havia oferecido 6 milhões de euros fixos, mais 6 milhões e meio de euros em bônus, condicionados a metas. A cada 15 partidas do Hohlheiser com a camisa do Santos, o Benfica teria direito a um acréscimo. Pois bem, de acordo com o jornal A Bola, o Palmeiras entrou numa disputa com a melhor proposta. Vale a lembrança de que o Botafogo também já havia demonstrado a intenção de contratar o atleta, mas o Botafogo gostaria de um empréstimo com opção de compra. Essa opção se tornaria obrigação se o Hohlheiser disputasse pelo menos 70% das partidas. Palmeiras que busca contratações no plural, até porque sabe que, apesar de ter gastado bastante, daqui a pouco eu vou falar sobre o tema, segue em dívida com o torcedor e também com Abel Ferreira. Saíram mais jogadores do que chegaram até esse momento. Só para completar também, de acordo com a apuração do jornal português A Bola, a pedida do Benfica é de 10 milhões de euros fixos. Se o Palmeiras chegar a essa cifra, deve acabar levando o atleta. É importante destacar ainda que o Santos, super otimista até outro dia, passou a demonstrar pessimismo
com essa negociação, reclamando da postura do Benfica, que parece estar fazendo leilão. Só para completar o noticiário alviverde, Atuesta, meio-campista fora dos planos do técnico Abel Ferreira, está de mudança para o Orlando City. Ele foi comprado pelo time americano, embarca nas próximas horas. Estou tentando descobrir as cifras e conto para vocês assim que tiver tal confirmação. Bora fechar o vídeo para contar quais são os clubes brasileiros que mais gastaram com reforços na atual temporada. Você tem alguma suspeita? Acertou quem lembrou do Palmeiras. Apesar de ter contratado apenas 3 jogadores, foram investidos 232 milhões de reais. Paulinho, mais caro de todos, Facundo Torres e Emiliano Martinez completam a relação. O Botafogo é o segundo quem mais gastou, 131 milhões de reais, 3 reforços. Dá uma olhada como os clubes da ponta têm gastado bastante com poucas contratações. O Bahia surge em terceiro com 113 milhões de reais depois de 7 aquisições. O Galo é o quarto com 94 milhões de reais em 5 reforços. O Cruzeiro é o quinto com 71 milhões e 9 reforços. O Fluminense é o sexto com 66 milhões e 7 reforços. O Red Bull Bragantino aparece em sétimo, foram 57 milhões de reais e 6 contratações. Para completar o top 10, o Santos na oitava posição, 51 milhões de reais e 7 reforços. O Internacional é o nono, 45 milhões de reais e 5 contratações. E o Sport é o décimo, 40 milhões e meio de reais depois de 9 aquisições. O Flamengo é só o 11º com 31 milhões de reais. O Corinthians o 12º, mas Nicola, o Corinthians não contratou ninguém. Só para lembrar, o Kaká, que estava emprestado, acabou batendo metas na temporada passada e foi adquirido em definitivo por conta da aquisição do Kaká. O Corinthians vai precisar desembolsar 24 milhões de reais. Vitória, Grêmio, Fortaleza, Ceará, Juventude, Mirassol, São Paulo e Vasco aparecem na sequência, com detalhe: Juventude, Mirassol, São Paulo e Vasco fizeram contratações todos sem custos. Chama atenção Juventude, 11 caras novas e nenhum real investido. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!